O São Paulo segue imparável e agora nós temos o confronto da Copa do Brasil com muitas e muitas novidades para trocarmos uma ideia aqui de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube. E é agora, meus amigos, o tricolor paulista montou a tática que finalmente ninguém pode falar, não, tem que pôr aquele ali, aquele acolá. É irretocável o trabalho do técnico Hernan Crespo e nós temos que tirar o nosso chapéu, porque o cara finalmente encontrou a fórmula, não é verdade? E aí muito se falava que não era só a mudança de técnico, era só a mudança de técnico sim. Jogadores potencializados e tudo que nós temos hoje para falar do trabalho do Crespo um dia pode até dar uma piorada, mas hoje ele é perfeito. Hoje ele é impecável. E é nisso que nós temos que falar também das mudanças do time do São Paulo enquanto elenco e o que vai ser entregue para Crespo para continuar mantendo esse trabalho de excelência e coisa tão boa para nós aqui São Paulinos nos deleitarmos, nos deliciarmos com tudo que tá rolando. Então falaremos agora de alguns nomes aqui que vocês vão ver em tudo que está no noticiário do São Paulo Futebol Clube. Portanto, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Ó, chega nesse like aí e também chega comigo, se inscreva aí, compartilhe, faça o seu trampo, faça pra me dar aquela forcinha que o resto eu faço tudo por aqui, beleza? Eu faço tudo, você só me dá esse like, caso você goste também, tá bom? Vamos falar agora de um São Paulo modificado, um São Paulo com muitas mudanças. Olha só, o que tá rolando aí? Nós temos hoje o Juliano Galopo, que está jogando no River Plate e ele acaba de fazer o gol. Ele faz gol de novo, então ele tem feito gol de vez em quando, uma vez por semana eu trago esse tipo de notícia. O que isso quer dizer? Que o Galopo, ele muito em breve, ele será comprado pelo River Plate. Tem aquela obrigação de compra, tal, o cara vai ser jogador do River. E o São Paulo, que hoje conta com uma possível situação financeira difícil e tal, o São Paulo vai ter os 23 milhões do passe fixado do Galopo ali para receber do River Plate. E o tricolor hoje, ele não conta com laterais direitos, né? Ele tem hoje o Cédric Soares jogando, acho até que nos dois últimos jogos o Cédric foi menos mal, mas também ele participou muito menos da partida. Acho que o Crespo pediu, toca menos ali que ali não tá dando conta. E o Mike, que já era pra ter aparecido no Brasileirão, pro Cédric poder jogar a Copa do Brasil, foi o contrário. O Cédric joga no Brasileirão, o São Paulo ganha 4 jogos seguidos no Brasileiro. Só que o que tá rolando? O Mike pode ser que não jogue agora como titular na Copa do Brasil. Então o Cédric vai se esgotando. E aí que o torcedor são paulino, olhando ali para a situação do Galopo, já lembra do Fabrício Bustos, o lateral direito, que muito em breve poderá ser do São Paulo Futebol Clube. A torcida pede a cada gol do Galopo, a cada momento que o Galopo tem de glória, de brilho lá à frente do River Plate, o Fabrício Bustos passa a ser uma realidade muito maior para o São Paulo, que não apenas precisa de lateral direito, como também tem uma grana para receber ali do River Plate. É claro que nós temos também que comprar o Enzo Dias e o Tapia, né? Que são jogadores do River Plate. O Tapia, inclusive, falei até sobre isso já, mas acho que é muito importante lembrar da situação do Tapia. O Tapia, ele de novo estava projetado para fazer um gol ali, caso o Lucas Ferreira tocasse. Então ele se projetou, recebeu o passe contra o Corinthians e não fez, desperdiçou. Contra o Fluminense ele abre para receber, o Ferrarese rola, ele vai e faz um golaço contra o Fluminense. E de novo agora contra o Inter, talvez ele tivesse feito um gol se o Lucas Ferreira rolasse. O Tapia passa de jogador, não sei lá, uma dúvida, para um jogador interessantíssimo que pode muito em breve ser o reserva direto desse time do Ferreirinha. Então hoje o André Silva ele perdeu espaço no São Paulo. Ele até jogou no Brasileiro, mas o ataque titular do tricolor para uma Copa do Brasil, para uma Libertadores, hoje é Luciano e Ferreirinha. Dito isso, sendo o Luciano e Ferreirinha, o André Silva virou banco. E quem que é o reserva direto do Ferreirinha? Vai ser o Tapia. Hoje o Tapia ele vai à frente do Luca e também do Lucas Ferreira, jogadores da base do São Paulo, que vinham sendo titulares. Hoje, pensar que o Tapia é banco do Lucas Ferreira, não é. Ele é banco do Ferreirinha. Na hora que o Crespo começar a tirar o Ferreirinha por causa de cansaço ou poupando, quem vai entrar diretamente é o Tapia. E aí o ataque reserva do São Paulo, muito provavelmente, vai ser o Tapia e o André Silva, enquanto o Dineno
talvez não consiga, mas enquanto o Dineno hoje está abaixo do André Silva na preferência do técnico Hernan Crespo, o Tapia e o André Silva são o ataque reserva. E isso fica um ataque de respeito, sobretudo se o Tapia conseguir manter um bom nível de futebol. E o bom nível, eu nem digo com a bola nos pés, eu digo mais em posicionamento, força física, a velocidade, como ele puxa o contra-ataque de um São Paulo que sai tocando rasteiro. Você parou pra perceber que o São Paulo não tem jogada aérea no ataque? O cabeceio do ataque do São Paulo tá sendo pouco. Teve um gol contra o Bragantino, né, do André Silva. O Luciano tentou sem conseguir, sem dar certo, mas não tem os cruzamentos, os laterais e tal. O cruzamento não tá vindo. Quem tem feito gol de cabeça é o Arboleda. Dito isso, que o cruzamento não vindo, é um São Paulo que sai jogando, valorizando posse de bola. E é tocando goleiro pra zagueiro, lateral, volante, procura, volta até achar espaço. É nesse momento que o Tapia e o Ferreirinha se destacam, porque são muito rápidos, conseguem esperar o momento certo e se projetam para dar condições para receber esses passes em profundidade. Por falar em jogador do River Plate e tal, o Enzo Dias é um jogador que ele e o São Paulo deve comprar, hein? Na contusão do Wendel, o Enzo Dias ele tem dado conta do recado. Eu fico lembrando de quando o São Paulo perdeu o Caio Paulista, né? O Caio Paulista, que a Leila Pereira do Palmeiras, vamos só dar aqui um... A Leila Pereira, do Palmeiras, ela tinha dito que o São Paulo tinha comprado umas tralhas, né? Ah, fica comprando... Não São Paulo, não é o termo exato que ela usa. Mas ela fala, vou ficar comprando tralha por aí. Os São Paulinos se doeram, porque tinha comprado Rames e Lucas, né? Os dois estavam machucados na época. Depois vem o Oscar, que já se machuca. Tudo bem que ele fraturou, não foi músculo. Mas assim, fica comprando tralha, não vou ficar comprando tralha. Você pensa, poxa, tá falando da gente, cara? Será que ela tá falando da gente? E aí, ela acaba levando o Caio Paulista, que pra nós, no momento, campeões da Copa do Brasil, Caio Paulista era uma seleção pra lateral. Do nada, ela pega e leva o Caio Paulista porque o São Paulo não comprou do Fluminense na data que precisava. No prazo que precisava, ele não compra. Então, sendo assim, que o Caio Paulista foi embora, nós ficamos sem lateral. E o Palmeiras que levou o nosso, deu o boné, o cara pulou o muro. Aí agora eu olho pro Wendel, que é muito mais jogador, e também pro próprio Enzo Dias, que faz uma função muito interessante no São Paulo, principalmente de entrega. Principalmente enquanto jogador aguerrido, jogador de raça, jogador brabo mesmo. Então tá muito bonito de ver. Tomara que o São Paulo compre também o Bustos, tendo o Enzo, e o Tapia fica, filezinho, acertos do São Paulo maravilhosos, viu? Meus amigos, outro cara aí que pode também, que nós podemos lembrar um pouco e com menos saudade, é o Casemiro, né? O Casemiro também, ele foi pauta de discussão muito presente aqui no time do São Paulo. Se o Casemiro poderia voltar, agora que o Lucas tinha voltado, o Oscar tinha voltado, o Casemiro meio que nasce pro futebol, parecida a data ali com o Lucas Moura e o Oscar, né? E aí quando o Lucas volta, chega o Rames, não dá certo, vai embora, e vem também o Oscar, o Casemiro seria a bola da vez, seria o próximo da fila pra vir pro tricolor. E aí os São Paulinos ficavam sempre fazendo conta, né? Fazendo cálculo, o Casemiro é muito caro, aqui é difícil de trazer, aqui enjoia, aqui é ruim de trazer. Só que agora, o que o São Paulo fez? De maneira muito assertiva, o São Paulo foi ao mercado e contratou dois caras chamados Marcos Antônio e Bobadilha. O nome deles é Marcos Antônio e Bobadilha. E os caras, a cada jogo que passa, vem surpreendendo mais. Nós tivemos um Bobadilha que nasceu pro futebol no São Paulo, começando improvisado lateral direito, depois ele vai pro meio, onde ele consegue aplicar aquele chutão que ele tem, um chute muito bom, um chute muito preciso, um cara que joga muita bola. Só que aí ele perde espaço no São Paulo, principalmente depois de uma contusão. E aí, quando ele perde espaço, passa um ano, vem o Marcos Antônio e ganha esse espaço, e o Bobadilha estava sendo basicamente colocado como moeda de troca ou dispensa. O São Paulo vendo o Bobadilha e o São Paulo já não queria mais. Qualquer proposta que chegasse, o São Paulo iria vender o Bobadilha. Até que o Crespo chega. Aí a brincadeira acaba. Marcos Antônio passa a ser um volante meia, multifunções, que está no campo inteiro conseguindo aplicar assistências muito precisas. Ele dá cruzamentos muito bons, como por exemplo aquele do Ferreirinha contra o Fluminense, que o Ferreirinha faz um gol de cabeça sem pular. É um cruzamento que vem o Ferreirinha até abaixa para cabecear, porque a bola veio açucarada, com, sabe, o morango do amor, veio morango com amor. Do nada, o Bobadilha também desperta. Ele já tinha ganhado a confiança do Crespo. Ambos
Marcos Antônio e Bobadilha tinham tirado do time do São Paulo Pablo Maia e Alisson, e aí o Bobadilha agora, no último jogo, ele consegue fazer um golaço, que não é um gol simples, é um gol tirando, colocando aquela chapinha, mirando legal, tirando do goleiro do Internacional, jogando no Beira-Rio. Quando você pega o Inter no Beira-Rio, poderia ser aquele Deus nos acuda. O São Paulo foi senhor da partida, ganhou durante o período inteiro do jogo, teve aquele gol de pênalti Mandrake, mas o São Paulo ganha o período inteiro do jogo. Não teve muito perigo lá pro gol do Rafael, um time sólido, um time constante, uma zaga maravilhosa, um ataque que quando não faz gols, nós temos gols de Arboleda e também de Bobadilha, o nosso volante. Quando eu lembro então que o Marcos Antônio e o Bobadilha estão jogando muita bola, o Pablo Maia fez um gol contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e o Alisson é um queridão, né? Um cara que não tá tão bem assim, principalmente jogando como meia, mas é um cara que pro elenco de São Paulo ele é extremamente importante. Não dá pra olhar pro Alisson hoje e pensar, vamos mandar embora. Não existe isso. E aí, quando eu lembro do Casemiro, olha como as coisas mudam, olha como os dias passam e tudo vai se encaixando desde que você tem um técnico, um cérebro pensante, alguém que coordena o time. Se você parar pra analisar quem eram Bobadilha e Marcos Antônio no começo e meio desse ano aqui, você ia falar, nossa, o Marcos Antônio um pouquinho, o resto não. Agora, hoje, os caras estão jogando uma bola que o Casemiro não faz falta. Aquele Jorginho do Arsenal, que era São Paulino, em tese, que foi pro Flamengo, já não tem nem cabimento. Você fala, você tiraria o Bobadilha hoje e o Marcos Antônio para colocar um Jorginho? Não dá, um Casemiro sim, jogaria. Mas hoje o São Paulo não precisa. É aí que você vai percebendo o quanto que um jogador pode ser importante ou não, né? Quanto que um jogador pode ser importante ou não pro time se você pega um cara igual o Casemiro daquele nível e você não precisa mais. Bom, Galopo, você acha que volta pro São Paulo? Eu acho que não volta mais, hein? De tudo que foi falado aqui, e tudo que tá se pintando na imprensa, meta de jogos, eu acho que o Galopo não volta mais para o time do São Paulo. Muitos São Paulinos, quando eu falo sobre isso, gostariam de ter o Galopo, até porque ele tinha uma passagem legal pelo São Paulo até a contusão. Quando ele teve a contusão, ficou claro que ele não voltaria mais a jogar aquela bola que ele jogava, pelo menos por um período. Ele tinha uns movimentos muito diferentes, ele tinha uma limitação física clara e o domínio dele de bola, a velocidade, ele perdeu muita coisa, não tendo drible e tal. Então acho que o Galopo, se eu tiver que chutar aqui hoje, ele não volta mais pro São Paulo e o São Paulo vai ter tudo para contratar lá o Bustos, fechar aí o Enzo Dias e até mesmo o Tapia, que passa a ser um jogador interessantíssimo, passam a ser 3 jogadores interessantíssimos para um time do São Paulo que está de uma vez por todas aí se remodelando. Vale a pena falar que o São Paulo entrou com o André Silva e também o Luciano no ataque, alguns jogos, né? E nos últimos dias aí não tem dado certo. O André Silva não está na mesma sintonia do resto dos caras do ataque e tivemos que depender de gols de Arboleda, gols de Pablo Maia, gols de Marcos Antônio para ir bem nos jogos que teve. O André Silva, ele entrou num jejumzinho, não é um jejum, mas um jejumzinho de gols. Acho que desde o Red Bull ele não faz gols, já é o quarto, quinto jogo que ele não consegue se entender ali com a rede e ele acaba perdendo a vaga para Luciano e Ferreirinha. O Luciano pega a vaga direto do André Silva, vira o centroavante do time de São Paulo e o Ferreirinha, ele passa a ser o ponta que joga nas duas pontas, só que tem um porém. Lucas Moura está voltando, tá bom? Lucas Moura está voltando, já treina normalmente. A informação que eu tenho é que ele treina normalmente pelo time de São Paulo e que muito em breve o rapaz estará jogando. O São Paulo já planeja colocar ele nos próximos jogos. É possível que o Lucas Moura seja já relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense e entre caso o São Paulo necessite muito. Mas aí ele vai pegar a vaga do Alisson. Olha o nível que fica esse time. Nós vamos ter os 3 zagueiros impecáveis. Tem o Cédric e tem o Enzo Dias. O Cédric, pra mim, goleiraço, Rafael. Cédric, pra mim, questionável. Enzo Dias, bom. Marcos Antônio Bobadilha, seleção. Arboleda, Lanfranco e Ferrarese, seleção. Enzo Dias, bom. E aí você tem no ataque o Lucas Moura, seleção. Ferreirinha, seleção. E Luciano, seleção. Não é que eu tô pedindo a convocação, mas são caras de outro nível e o São Paulo passa a ser uma máquina, um time impecável e formidável. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!